E vem conferir uma análise do primeiro episódio da terceira temporada de Euphoria. Bom, e lançou nesse último domingo, hoje, na verdade, enquanto esse vídeo está indo pro ar, o primeiro episódio da terceira temporada de Euphoria. E eu já fiz algumas vezes aqui no canal, acompanhando séries semanalmente, onde eu trago uma análise sobre o episódio, o que eu estou achando da temporada, e no final eu trago uma crítica do que eu achei da temporada como um todo. Eu gosto de fazer isso, porque assim, quando uma série é interessante, você consegue, através de um episódio, discutir coisas mais específicas que acontecem nele, do que uma crítica total da temporada, onde você tem que falar de pontos muito mais rápido. E eu acho que Euphoria, ela tem uma primeira temporada que eu acho fantástica, uma segunda que eu acho muito boa, apesar de muitas pessoas não gostarem. Então eu queria fazer porque eu acho que Euphoria tem discussões interessantes. Mas, obviamente, quando você pensa para o caminho que essa terceira temporada estava indo, ela gera um pouco de medo. E esse primeiro episódio, os medos ressaltaram mais. Porque o Sam Levinson, que é o criador da série, depois que ele parou de fazer a segunda temporada de Euphoria, ele fez The Idol, que era para ser uma série mais adulta. E você imaginava que no The Idol ele poderia trabalhar os assuntos de Euphoria de maneira até mais impactante por falar da vida adulta e não adolescentes. E quando você pensa na terceira temporada de Euphoria, eles vão para esse mesmo caminho. Afinal, a segunda temporada de Euphoria termina com eles saindo do ensino médio. E quando você começa a terceira temporada, ela já começa com eles pós-faculdade. Ou seja, eles não são mais adolescentes, eles são adultos. As discussões acabam ficando mais sérias, mais reais e mais problemáticas. Isso eu acho muito interessante. O problema é que The Idol deu muito errado. The Idol é uma das piores séries que eu vi na minha vida. E aí, quando você chega aqui, você sabe algumas coisas dos bastidores, você vê que a série acaba levando para um caminho que não me agrada tanto, esse primeiro episódio. Não julgo a série pelo primeiro episódio, porque o primeiro episódio é um dos mais difíceis de você fazer uma análise. Porque ele é um episódio que, ao mesmo tempo, ele é de transição, e também ele é um episódio, toda a série é assim, quando muda de uma temporada para outra. Ele é de transição e, ao mesmo tempo, ele é de preparação de terreno. Então ele vai acontecer menos coisa, para você meio que estabelecer para o público como vai ser a sua temporada, através de temática, através de como vai ser o tom da série. E isso eles tentam fazer aqui. Mas eu não sei se eu gostei tanto das discussões pro caminho que eles foram. Porque quando você para pra pensar, já que os personagens estão mais velhos, você vê que a direção já muda bastante da primeira, segunda temporada pra terceira. A escolha da série não se passar numa cidade pequena, se passar na Califórnia, que é um lugar muito mais ensolarado, que é um lugar que Hollywood está ali perto de onde também quer passar, você vê que já muda o tom a partir daí. Não é só uma escolha de mudar de lugar por mudar. Não. Eles fazem isso porque você, através da localização, você muda, você mostra para as pessoas que estão assistindo a série que, ó, isso aqui não é o que você estava vendo antes. Visualmente não é a mesma série, a escolha de tom que a gente está fazendo não é a mesma coisa. E isso eu acho interessante. Outra coisa que eu acho interessante, faz falta, mas é interessante, foi na escolha da trilha sonora. Porque, pra quem não sabe, quem fazia a trilha sonora era o Labyrinth. E ele saiu da série. E quem tá fazendo a direção é o gênio, Hans Zimmer. Essa escolha também é muito importante, porque a trilha sonora de Euphoria sempre foi muito importante para moldar o que é a série. Qual é o tom e quais as discussões. Quando você muda a trilha sonora, você também muda qual vibe você quer para sua série, qual caminho você quer levar. Então eles conseguem preparar bem isso pra gente entender que a série que você está assistindo a partir de agora não é a Euphoria antiga, é uma nova Euphoria. E isso é interessante visualmente. É interessante para estabelecer o que eles querem para essa temporada e para a série a partir daqui. E as discussões que eles colocam são discussões atuais, são discussões interessantes, mas é diferente você colocar uma discussão na tela e você conseguir trabalhar ela de maneira interessante. De novo, por ser o primeiro episódio, não tem como avaliar tanto isso, porque você tem que esperar realmente se desenvolver. Mas eles já foram para alguns caminhos que não foi tão interessante. Esse episódio, ele não foca em todos os personagens que a gente conhece, e obviamente nem todos vão aparecer. A Dia, que é a Stormy Rage, não vai aparecer, só foi mencionada. Também tem outros personagens que acontecem isso. Aqui eles apresentam praticamente quais são os núcleos que eles vão focar mais. Então você tem o núcleo principal da série, que sempre foi, que é a Rue. Você tem a parte da Mad, você tem um pouco da Lexi, e você tem bastante do Nate com a Cassie. Esses são os núcleos que eles resolveram focar aqui. Eu achei estranho que a Jules também não apareceu aqui, porque eu acho que ela vai ter uma participação grande ao longo da temporada. Afinal, ela é uma personagem muito importante, muito interessante,
uma das mais interessantes da série. Mas quando você pensa em cada um dos arcos, cada um tá seguindo o seu caminho. E de novo, esse é um episódio de transição. Por que ele é de transição? Porque já que ele tá passando de uma temporada para outra, ele primeiro tem que fazer aquela apresentação do que está acontecendo nesse período. Então é isso que eles fazem. Eles se apresentam cada personagem, como eles estão, o que eles estão fazendo, e depois ele apresenta quais são as principais discussões que a temporada quer ter. A Rue continua indo para a parte das drogas, mas agora que ela tá adulta, não vai ficar só naquela de ela é alguém drogada. Agora ela realmente está nesse mundo realmente com força. Já o Nate assumiu as coisas do pai na parte de construção. A Cassie quer ir para um lado do OnlyFans. A Mad se tornou uma empresária que praticamente vive o glamour em Hollywood, entre muitas aspas. E a Lexi também vive esse glamour de Hollywood, só que por um outro viés. De novo, Jules e outros personagens ainda não apareceram, e provavelmente quando eles aparecerem vão trazer outras discussões. O episódio da próxima temporada já mostrou que, por exemplo, a Jules, ela agora é um sugar baby, então você consegue perceber que vai ter outras discussões ao longo da temporada. Só que, de novo, quando você começa a ver o caminho que o diretor está começando aí, ele começa a apresentar algumas discussões que, na minha visão, parece que é um adolescente falando sobre os assuntos e não alguém que está colocando aquilo para levar algo para um caminho mais profundo. E esse que eu acho que é o problema do primeiro episódio para mim. Você vê que os personagens estão mais velhos em questão de aparência, você vê que o tom e a trilha sonora da série mudaram, você vê que as discussões estão lá, mas você vê que como ele começa a discutir, parece que é mais a parte mais rasa possível. Esse episódio, para você ter uma noção, tem alguns diálogos que foi difícil de assistir, foi doloroso. O diálogo da Cassie com o Nate, quando ela fala como ela quer fazer o OnlyFans, e mais do que isso, falar um pouco sobre a relação deles, parece que é uma pessoa que ela tem a discussão do OnlyFans, tem a discussão das pessoas que participam do OnlyFans serem só produtos, e até onde essa discussão vai, mas parece que é muito rasa nesse ponto. Parece que é um assunto que alguém ouviu alguém falar e colocou dentro da série. De novo, é muito difícil discutir sobre isso, porque é só o primeiro episódio. Ele pode, ao longo do caminho, pegar esse assunto e levar para algo grandioso. Mas também quando você vê o trailer dos próximos episódios, não parece que esse caminho que ele quer ir. Ele quer seguir aquele caminho que ele fez em Euforia, que é o seguinte: ele vai te colocando em situações muito complicadas, que você, como espectador, fica ansioso, fica nervoso, porque você gosta dos personagens, ou não gosta, mas coloca em situações muito constrangedoras, que você vai sempre ficando mais ansioso. Parece que essa coisa de você prender o espectador pelo absurdo que vai acontecer em tela, porque você sabe que sempre vai vir um problema pior, parece que é mais forte do que deveria ser a série, que é discutir assuntos interessantes. Euforia é uma série muito boa na sua primeira e segunda temporada, com ressalvas para a segunda. Mas eu acredito que Euforia, uma coisa que sempre deu certo para a série dar certo, foi que eles conseguiram, desde o começo, entender que, mesmo que a série de forma geral, quando você pensa no globo total da série, mesmo que você veja que ela tem problemas, mesmo que você veja que ela é uma série que ela não consegue, em muitos pontos de roteiro, funcionar, por outros caminhos específicos, núcleos específicos, discussões de personagens, sempre funcionaram. Sempre foi uma série que você terminava um episódio e falava, eu quero discutir sobre isso, sobre aquilo, isso aqui é muito interessante, passa uma mensagem boa para uma geração nova. Esse primeiro episódio parece que vai para uma contramão. Na verdade, parece que é um spin-off que tem os atores que a gente conhece, mas feito por outro diretor, por outro roteirista. Não é, mas parece. Porque parece que a casca dos personagens estão lá, mas parece que onde eles querem ir não está indo tão bem. Tanto que você tem uma noção, o Nate, nesse primeiro episódio, ele parece o cara mais consciente da série. E ele não é, ele é o Nate. Tudo que ele fez na primeira e segunda temporada, mesmo que ele tenha ficado mais velho e amadurecido, você vê que ele não devia ser a voz total da razão da série. Inclusive é muito estranho, porque as personagens femininas nesse primeiro episódio estão bem diferentes, e como elas são escritas também não me agrada tanto. A Mad, talvez, e a Lexi não desagrade tanto por causa que elas têm menos espaço de tela, mas a Rue e a Cassie, principalmente, são dois personagens que você olha e pensa, qual caminho você está indo? O que você quer fazer a partir daqui? Eu estava muito ansioso para esse primeiro episódio, porque eu sou muito fã de Euforia, e agora eu terminei preocupado, porque você vê que tem um caminho interessante, tem discussões muito interessantes que a série pode aprofundar, sobre realmente bastidores de Hollywood, sobre os bastidores do entretenimento de modo geral, que seria tanto essa parte mais glamurosa das pessoas que são atrizes, como a parte das pessoas que são strippers, que eles vão entrar agora nessa temporada.
Você pode falar muito sobre o Nate agora tendo que pegar o lugar do pai e talvez se transformando no pai em certo ponto. Você tem ainda a Cassie, que é uma personagem que quer falar sobre a parte das mídias, que quando lançou a segunda temporada, era menor do que é hoje. O OnlyFans, que é o ponto principal que ela quer discutir, a parte de viralizar online, são assuntos interessantes. Mas o meu medo é como o roteirista vai trabalhar isso. Esse primeiro episódio, eu vou repetir, tem diálogos torturantes de ruim, tem cenas que não funcionam tão bem. E isso é um problema. É uma série que parece que o primeiro episódio não é ruim, como um todo. Mas ele é um episódio que parece que, de novo, ele mais está focado em te deixar preso o tempo todo, te colocando em situações absurdas, do que pegar os assuntos e querer discutir eles. Esse primeiro episódio deu muito medo a partir daí, sem contar que a falta de alguns personagens que estavam nas outras temporadas. Eu entendo que nem todo personagem precisa aparecer e nem todos vão aparecer. Até porque, já que passaram anos, pessoas da nossa época do ensino médio vão ficando para trás. Da faculdade também. Tem aquela discussão da vida nossa que é, quanto mais velho a gente vai ficando, menos pessoas do nosso ciclo de amizade vão permanecendo. Então não aparecer todos faz sentido. Mas eu ainda acho que tem coisas mais interessantes para eles discutir. Parece que ele tem assuntos, de novo, muito interessantes. Parece que ele tem coisas muito impactantes para falar. Mas parece que ele não está conseguindo. Parece que ele usa a forma mais rasa para falar sobre isso. De novo, eu dou aquele voto de confiança, porque é o primeiro episódio, ele pode discutir tudo isso. Mas eu não sei se eu achei. Talvez esse tenha sido, apesar de não um episódio ruim, um dos piores episódios de Euforia como um todo. E olha que eu não achei um episódio ruim como um todo. Tem coisas muito interessantes ali. Eu acho que a série pode evoluir. Eu daria um voto de confiança maior se eu não tivesse a série The Idol, que é a série do mesmo diretor, mesmo roteirista, que ele tem assuntos muito mais sérios, assuntos de mídia, de visualização, como a indústria é ruim, e lá ele não trabalhou nenhum desses assuntos bem. Eu tenho medo que essa série caia para isso. Mas, de novo, fico muito feliz que a Euforia voltou. Eu acho que a Euforia é uma série que me marcou bastante quando ela lançou, principalmente por causa das discussões, do mundo como um todo. Mas eu ainda acho que a série pode melhorar. Estou com medo, mas pode melhorar. Como um primeiro episódio, fiquei preocupado. Mais preocupado que decepcionante. É o que eu falei. Parece um spin-off de uma série que a gente via, só que os personagens estão lá, mas parece que eles não estão completamente lá. Dá pra dar um voto de confiança pelo universo, pelo elenco maravilhoso que a gente tem nessa série. Vamos ver se eles conseguem melhorar a partir daqui. Um primeiro episódio que não empolga, decepciona e preocupa. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do primeiro episódio de Euforia? O que você acha que pode ser a temporada a partir daqui? E você está ansioso ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.